Bom, nosso assunto hoje é boroscopia em turbina gás. E você me perguntaria assim, qual um bom motivo para a gente poder fazer uma boroscopia em uma turbina gás? O bom motivo é porque é uma manutenção que lhe permite, né, identificar uma falha, uma anomalia, um problema, sem ter que desmontar o equipamento. Observe que a maioria das manutenções que a gente precisa fazer, quando é no interior do equipamento, você precisa gastar um HH, existe um custo elevado, além do tempo também, para que você possa desmontar o equipamento e identificar o problema. Com a boroscopia, você tem a possibilidade de, com um probe ou com uma sonda, entrar dentro do equipamento e então identificar, filmar, fotografar qualquer anormalidade. E então, com esse resultado, você tomar uma decisão mais assertiva, se vale a pena desmontar o equipamento ou ainda podemos operar com maior tempo. Então, uma das maiores vantagens que a gente tem com a boroscopia é uma redução significativa do custo de manutenção em função de permitir que você, com o equipamento, possa inserir e identificar falhas, não apenas identificar, como também registrar. E essas informações certamente servirão como base de processo decisório para que você possa operar ou tenha que fazer uma manutenção no equipamento. Bom, e aí você perguntaria, quais são os equipamentos que a gente tem hoje? Claro que o boroscópio ele é uma invenção bastante antiga, mas se você observar nos últimos anos, assim como o videogame, o boroscópio evoluiu muito. Eu cheguei a ver alguns equipamentos que eram bem rústicos, né? E era bem difícil de lidar com ele. Atualmente você tem boroscópios que eles são muito maleáveis, que eles cabem numa maleta, que você embarca em mão, você pode usar em qualquer lugar. Um dos fabricantes mais comuns que a gente tem para fornecer aí na área de turbomáquina é a Olympus e a GE. A GE tem o XL Go, eu não sei qual é a última linha deles aí, e o da Olympus é o iPlex, né? Trabalhei com vários boroscópios da iPlex, aqueles que eram, né, em um case bem pesado, que você precisa até de rodinha para carregar, como aqueles também da segunda geração, que era uma mochila, era mais fácil de você fazer a inspeção, mas ainda era muito pesado. Atualmente você tem equipamentos que eles cabem na tua mão, como um joystick, então você tem apenas ele com a bateria portátil, né, e você tem a sonda que insere no equipamento, permite você fazer todas as inspeções. Isso te dá, você me perguntaria assim, qual é a vantagem que eu tenho, né, de operar com um equipamento portátil? Você ganha velocidade. Certamente quando você tem um equipamento portátil, você consegue fazer, né, muito mais pontos de boroscopia do que o equipamento que você precisa mover a localização dele. Certamente, né, os equipamentos mais antigos você precisava colocar uma fonte de alimentação. Esses equipamentos portáteis mais avançado, você tem baterias, então você pode ter, né, uma autonomia de muitas vezes 6 horas e que permite você avaliar diversos pontos do equipamento, o que faz com que o tempo que a máquina precisa ficar fora de operação para fazer a inspeção boroscópica reduza. Isso redunda em um equipamento disponível e a condição de você operar por maior parte do tempo. Então, é uma grande vantagem aí você ter esses equipamentos portáteis. Não é apenas a portabilidade que é uma grande vantagem. Não, você também tem os recursos que a tecnologia lhe permite. Então vamos pontuar alguns benefícios que a tecnologia permite hoje numa inspeção boroscópica. Uma delas é a nitidez, a identificação. Com o controle de brilho, né, de contraste, você consegue trabalhar e então identificar e distinguir o que é uma falha de que muitas vezes um risco no equipamento. Então você tendo esse controle, esses recursos de aumentar e diminuir contrastes e brilhos, permite você identificar melhor. Também é um recurso de você conseguir medir. Claro que com o recurso da tecnologia, você consegue, com uma boa imagem paralisada e com alguns parâmetros aferidos, você consegue ali dizer qual é a medida daquela trinca, se ela está além ou dentro dos limites, se ela está progredindo ou ela está estacionária. Então, com esses recursos de medição e registro, permite que você tome uma decisão mais assertiva, evitando que você torne o equipamento indisponível, podendo ele estar com alguns recursos de horas de operação.
Então é importante você conhecer os recursos que o equipamento te oferece para que então você possa usufruir, usar durante a sua inspeção. Uma outra coisa que a gente precisa falar, além do equipamento, seria o que nós vamos olhar dentro do equipamento. Então você pode ter uma inspeção tanto no compressor, na câmara de combustão e na turbina. No compressor, normalmente você vai olhar as blades, as vanes, né? E você pode olhar vários problemas que são típicos de compressores, desde uma nick, um amassamento, como também uma trinca. Claro que cada um desses problemas, eles têm registro no manual de fabricante que determina quais são os limites operacionais e os limites de reparo. Quando você então encontra um problema, registra, você pode trazer ele para a luz do manual do fabricante e então determinar se aquele equipamento pode ser reparado ou ele então precisa ser, né, removido para substituição. Observe que é importante você conhecer bem o instrumento, o equipamento que você está inspecionando, como também conhecer os dados do fabricante. Porque se você não tiver conhecimento dos limites operacionais, você pode tanto colocar o equipamento em risco, em não disponibilizá-lo, como você também pode tornar uma máquina inoperante enquanto ela tem recursos. Então é bom você olhar, né? E aí o manual vai te dizer, olha, se ela tem uma trinca, se ela tem um amassamento, se ela tem uma punção, se ela tem um roçamento, qual é o problema que ela tem. E é claro que ele vai dizer qual é a região que ela é mais perigosa, se é mais para perto da blade ou da base, da plataforma, ou se é na ponta, né, na tip da palheta, da blade, da vane. Isso tudo vai ser importante o boroscopista olhar para que ele possa distinguir. Aí a gente pode olhar também na câmara de combustão. Como que a gente vai avaliar? Olha, a câmara de combustão é um ponto muito sensível do equipamento. Haja visto que ele trabalha com alta temperatura e ali existe uma tecnologia muito grande para evitar que você tenha, né, a degradação e você possa perder a performance do equipamento. Então, fazer uma boa avaliação na câmara de combustão e na seção quente do equipamento é primordial para que você possa operar equipamento com segurança, como também dar maior longevidade. E eu digo isso porque o fabricante determina que você inspecione a cada 4.000 horas. Mas se você tem uma expectativa, né, de você encontrar um dano, um problema maior, você pode encurtar esse tempo. E quando você encurta esse tempo, você faz o acompanhamento de mais perto, o que permite que você possa dar longevidade do equipamento. Eu vou citar como exemplo. Você vem acompanhando a máquina e encontra um problema, uma corrosão, uma erosão em um determinado componente. Olha, aquilo pode ser prejudicial à máquina, mas se você determina um acompanhamento, você tem uma curva de deterioração, você vai fazer com que o equipamento possa operar por um período maior. Então, um bom inspecionador, uma boa inspeção de boroscopia, ele conhece a curva do equipamento, a probabilidade, né, daqueles problemas se propagarem, para que ele possa ajudar, né, na tomada de decisão para dar ao equipamento uma melhor performance de operação. Um ponto importante que a gente considera também, né, na boroscopia é o quanto que aquele que faz a inspeção conhece do equipamento. É muito perigoso quando uma pessoa que não conhece o equipamento, não tenha tido a oportunidade de ver o equipamento de mais perto, ele vai fazer uma inspeção. Às vezes que uma pulga vista pelo boroscópio, ele pode parecer um monstro. E então é importante que aquele que vai fazer a boroscopia conheça bem os tamanhos, limites e proporções, porque assim ele pode ter mais assertividade em determinar se aquela trinca ela é um risco para o equipamento, se aquele problema é um risco para o equipamento, ou ele pode ser tolerado e então dar maior tempo de operação do equipamento. Já vi casos em que o cara estava operando o equipamento, ou estava fazendo a boroscopia, e a própria sonda riscou a máquina, né? Riscou a palheta ali, né? Marcou.
E aí depois ele olha ali e pensa, ih, rapaz, tem uma trinca aqui. E aí ele queria condenar o equipamento. Só acho que alguém que acompanhava com mais experiência falou assim, não, isso não é uma trinca. E aí mexendo na luz, né, na intensidade do brilho, do contraste, ele pôde observar que ali não era uma trinca, mas era uma marca ali, né? E algumas pessoas me perguntam sempre assim, e quando que eu faço a boroscopia? Com a máquina limpa ou com a máquina suja? É uma pergunta muito importante. E aí, olha, quando você faz uma boroscopia com a máquina limpa, né, você diminui o risco de você encontrar, né, às vezes, uma marca que possa lhe confundir com uma trinca. Por outro lado, quando a máquina está suja, qualquer dano ele fica muito aparente e visível. Ele forma uma região de cometa ali e de longe você já percebe que tem um amassamento, tem uma trinca, ou tem uma nique, tem uma morsa, e você consegue então identificar e mensurar o problema. Uma máquina limpa, muitas vezes ela está espelhada e você pode passar e não perceber. Também me perguntaram, né, é muito comum as pessoas perguntarem, né, no caso de a gente encontrar um problema, né, um registro, como que a gente pode registrar isso daí, né? Como que a gente faz os melhores registros de apontamento? Olha, um bom registro de uma anormalidade vista numa boroscopia, ele precisa ser quantitativo e qualitativo. O que é quantitativo? Você precisa dizer assim, olha, essa inspeção que eu fiz, encontrei 3 blades com uma morsa, com amassamento, com uma nique. Você precisa dizer o seguinte, olha, eu encontrei no segundo estágio uma palheta no bordo de ataque com um problema. Então você precisa dizer, né, o que você encontrou na quantidade que você encontrou. Mas você também precisa qualificar. E aí, a qualificação é quando você diz qual foi a blade, qual foi o estágio e também se ela foi em qual região. Porque um dano na plataforma ou mais próximo da base da blade é muito mais perigoso do que na ponta ou na tip. Também você precisa considerar que um dano no leading edge, né, que é a bordo de ataque, é muito mais perigoso do que no trailing edge, porque ali tem mais energia e é uma probabilidade maior dessa trinca se propagar. Como também você precisa qualificar, né, para você dizer que essas palhetas, né, elas estão dentro ou fora dos limites operacionais estipulados pelo fabricante, tá bom? Então, pessoal, uma boa inspeção, ela precisa ser clara, objetiva, né? Ela precisa trazer para aqueles que vão ler o relatório informações precisas para que favoreçam na tomada de decisão. E essas inspeções ou essas verificações, elas precisam ser precisas, não à luz daquilo que você acha, do que você imagina ou do que você percebe, mas sempre baseado naquilo que o material ou o manual do fabricante vai determinar. Tá legal? Não sei se eu tenho mais alguma coisa para compartilhar com você. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui para eu responder rapidinho aqui. Se quiser, pode colocar aqui no chat que eu vou dar uma olhada aqui. Tá legal? Se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar, você pode aí colocar aí. Isaías, quanto tempo em média leva para fazer um relatório de inspeção boroscópica? Pô, bacana, legal aí, Thiago. Olha só, uma boroscopia normalmente ela leva aí em 3 dias. Né? Por que 3 dias? Quando um profissional ele não tem, né, muita prática, ele vai precisar, né, de um tempo para instalar o equipamento, para então remover, né, os plugs de boroscópio, preparar o equipamento, instalar a ferramenta. E então isso leva algum tempo. E aí ele termina no final do dia, e aí no outro dia ele precisa refazer novamente. Então às vezes uma boroscopia leva de 2 a 3 dias, dependendo da habilidade do profissional. Mas o relatório, ele depende também da habilidade de você lidar com as ferramentas, né? Porque um bom relatório, ele precisa expressar para aquele que requereu, né, seja o gerente, o coordenador, o especialista, alguém que demandou esse relatório, ele espera que você possa tirar fotos nítidas, precisas, e que você possa fazer uma avaliação. É muito comum acontecer algumas pessoas
fazem a boroscopia, tira as fotos, e aí depois alguém na base faz então o relatório. Eu quero encorajar a você que gosta de boroscopia, gosta da área da máquina, procure desenvolver a habilidade de fazer um relatório. Por quê? Ninguém melhor que você que está fazendo a boroscopia para poder ter as precisões daquilo, porque uma foto pode me enganar. Eu posso me confundir numa foto. Então, se você foi lá e tirou, quando você olhar o manual e comparar, você vai se lembrar daquilo que você viu de fato, não apenas pela fotografia. Então, normalmente, né, eu levo mais um dia para poder fazer o relatório. Mas é claro que eu tenho já preparado um esboço do relatório. E eu vou até, o pessoal que fez o curso comigo, peço que lembre aí para mim aí, que eu vou deixar lá um esboço do relatório. Claro que eu fiz um modelo, um molde de relatório, botei os timbres, botei os dados que eu precisava preencher, deixei ele preparado ali como uma máscara. Então, quando eu faço a boroscopia, eu vou lá, tiro as fotos, depois eu vou lá, só pego aquela foto, recorto ela e colo no meu relatório. Depois é só avaliar à luz do manual e então eu dou lá as recomendações necessárias. Né? Ninguém é bobo hoje, né? Você vai usar aquilo que tem. Né? E hoje, claro, que os recursos de computação te favorecem muito mais para você fazer um relatório. Deixa eu ver aqui, alguém me perguntou. Júnior Moroba, né? Existe algum treinamento específico para o uso do boroscópio? Bom, olha, eu quero fazer eu vou chamar alguém vou fazer uma proposta aí para alguém ou da GE ou da Olympus, para a gente fazer uma live junto aqui, para o cara falar sobre o equipamento. O que vocês acham? Né? Para o cara poder explicar melhor, ele falar bem do equipamento dele, né? Mas assim, olha, não é um equipamento difícil de manobrar ou de operar. Eu digo que é mais fácil, né, manusear um boroscópio, um videoscópio hoje, né, de que um Xbox ou um PlayStation, né? E é claro que com a tecnologia é semelhante a um computador. Então você vai ver hoje um videoscópio, você vai pegar e ligar, ele já vai te dizer, né, configuração de linguagem, qual é a configuração de língua que você quer, se quer português, não, eu quero mandarim, ele vai estar ali para você. Ele vai te dizer também uma coisa bem interessante, qual o sistema de unidade que você quer medir. Você quer em pés, você quer em polegada, você quer em metros, sistema métrico. Então você já vai dizer ali qual é o sistema. Ele também vai te dar de uma forma muito intuitiva como você controlar a luz, como você tirar uma foto, como fazer uma filmagem, como você salvar no cartão, como você transferir isso, né, por Bluetooth, por outros protocolos, para um outro equipamento. Então veja que ele não é um equipamento difícil. Talvez o maior desafio para um videoscópio seja no seu manuseio com o equipamento. E aí há um grande perigo, né, de você inserir ele no equipamento, e se você não tem habilidade, muitas vezes gira o equipamento e ele pode travar lá dentro. E algumas pessoas no desejo de remover, colocam muita força e acabam soltando algumas peças ou até mesmo quebrando a fibra ótica e deixando componentes dentro da máquina. O que, além do prejuízo para o equipamento, para o boroscópio, existe também que você agora remova a turbina para tirar aquele objeto que caiu dentro do equipamento. Isso é talvez um grande problema para quem faz a boroscopia. Eu recomendo que, se você tiver um boroscópio na mão, você faça uma série de práticas fora da turbina. Né? Já fiz muita boroscopia, botava um tubo e ficava percorrendo ele lá dentro. Depois fazia uma volta com ele, depois botava uma porca de 3/4, depois de uma de 5/8, depois de uma de meia, e ficava tentando acertar ali, ganhando um pouco de perícia no equipamento. Então essa habilidade certamente vai te facilitar lá. Uma outra habilidade que é importante é você conhecer os recursos, né? Quais os tipos de lente? Lente para perto, lente para longe, as lentes que permitem, né, você fazer uma varredura maior, outra menor, com maior foco. Também as lentes que elas são frontais, as que são, né, laterais, isso tudo, né, são tecnologias dispostas aí no seu
boroscópio. E aí, eu vou ver se eu faço uma vídeo aqui, com uma live aqui, com alguém, com um representante aí de boroscópio aí, né? O Felipe Fiuza perguntou aqui, os Olímpicos são mais leves para trabalhar. Realmente, os Olímpicos são muito bons, mas também tem os da GE, né, que, na verdade, a GE era uma marca que tinha da Everest, que ela então mudou a marca, né? Mas o XL Go, o último que eu trabalhei da GE foi o XL Go. Também era muito bom, era muito portátil. A bateria, você consegue fazer ali uma autonomia grande, um número grande de boroscopia pela autonomia que você tem da bateria. O probe seria o nome do ponto que é inserido no local a ser inspecionado. Então, assim, ó, você tem o equipamento, né, que é o que ele tem a emissão de luz. E aí, a gente sempre está falando do portátil, né, mas eu preciso considerar também que existe também os maiores, né, que tem muitos aí na bacia. Então, ele tem lá o equipamento, ele tem uma lâmpada, né, e ele emite essa luz por uma fibra ótica que vai chegar até a ponta em que eu tenho uma lente que me permite, né, não apenas emitir a luz, mas também captar o reflexo ou aquilo que ela está conseguindo enxergar. E ela traz por fibra ótica também e vem para o equipamento, que então ele vai fazer o controle daquela imagem. É importante a gente considerar, né, que na ponta dessa sonda eu tenho uma lente, eu tenho um ponto de luz, mas eu tenho uma lente. Às vezes o cara esquece que tem que colocar uma lente e ele coloca e não tem uma boa resolução, não tem uma boa imagem. Ao passo que se ele coloca ali a lente, ele então consegue ter uma boa imagem. Bom, certo aí, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Acho que a gente pode terminar aí, né? Bom, pessoal, queria encorajar a você. O nosso canal lá, esse canal aqui do nosso Instagram, a gente já tem... Olha aqui, deixa eu perguntar, só responder aqui, o Felipe perguntou. Perguntei aí anteriormente sobre se tem algum ponto que deve ter mais cuidado. Olha, o ponto que deve ser mais cuidado é você inserir o boroscópio ou a sonda dentro da máquina e você fazer de uma forma consciente. O que é uma inspeção consciente? Claro que se você vai colocando, né, e deixa eu ver, vai inserindo, joga ele para um lado, joga para o outro, daqui a pouco você inseriu a sonda toda. Quando você tirar, ela passou por alguns labirintos que ela trava. E aí, cara, é complicado. Quando ela trava, o seu coração trava também, né? Aí, só quem passou por isso sabe como é que é, né? A lágrima desce, você começa já a pensar, né? O que vão fazer comigo? E aí, olha, intuitivamente você começa a querer puxar, mexe para tudo. Todo boroscópio ele tem um botão de emergência, você aperta nele e ele meio que estribucha lá na frente, ele joga para um lado para o outro, para ele poder se soltar. Mas eu sempre digo que ia ser muito importante que você pegue, né? Vai com calma, jogue. Poxa, não está saindo. Vai lá dentro, toma um café, toma uma água, respira um pouco, bate um papo, se acalma, volta, mexe um pouquinho, né? E uma hora ele vai conseguir sair. Um outro problema que é muito comum, o cara quando ele vai enroscar ali a lente na sonda, né, na ponta ali, o que às vezes acontece? Ele trepa a rosca, ele aperta e pensou que apertou, mas não, ele não está bem encaixado. O que vai acontecer? Quando você começa a mexer lá dentro, ele desenrosca, cai a ponta, a lente lá dentro da máquina. E agora? Então, veja que ele tem rosca dupla, ele dá a primeira roscada, você encaixa, trava e termina de enroscar. Faça esse procedimento com segurança, aperta bem e sempre confere. Toda vez que vai inserir o boroscópio, confere ele. E sempre vai com cautela, né? Vai, retira, vai mais longe, retira, sempre observando isso daí. Também um grande perigo é porque às vezes você vai fazer uma boroscopia e tem alguém que vai fazer o giro na máquina.
E às vezes a falha de comunicação, né? Você, em vez de falar para, o cara entendeu, vai, e ele gira justamente quando a sonda está entre a parte rotora e estatora. E aí a parte rotora degola ali a sonda. Já aconteceu muito também, né? E quando não trava, ela enrola, ou às vezes ela corta a sonda. Então, assim, é drástico, né? Mas isso não deve gerar em você o medo, deve gerar em você a necessidade de tornar mais habilidoso para poder manusear o equipamento e não deixar travar. Tá joia? Bom, pessoal, eu vou tentar produzir alguma coisa e colocar alguma informação a mais aqui. Alguma forma de evitar que a máquina gire no momento da inspeção? Cara, olha só. Geralmente uma inspeção você faz. Se você vai fazer sozinho, você vai colocar uma ferramenta que tem ali, motorizado, que você vai, né, controlando aqui, gira, trava ela. Outra forma que tem é você instalar a ferramenta, ela ser manual, e ter um colega que vai lá ajudar, né, girar a máquina. E aí precisa ter uma boa comunicação, por isso que tem que ser com calma. Boroscopia não é aquele negócio que você faz correndo. Então, olha, gira aí o cara, gira mais lento, agora para, certifica que o cara entendeu, um comando de cada vez, concentração, para que o camarada não gire o equipamento fora do momento. Bom, pessoal, então nós estamos com mais de 500 pessoas inscritas nesse canal, mas eu acho que a gente pode fazer mais rápido, tá bom? Se você se comprometer, se você compartilhar com outras pessoas, né, a gente consegue chegar a mais pessoas aí. Também eu vou colocar uma caixinha de pergunta lá, né? Pergunta lá, porque aí eu lembro de responder, eu respondo para você aí, tá joia? Lembre também de entrar lá no nosso canal do Telegram, que é um canal que a gente tem mais íntimo, né, mais próximo aí. Espero estar contribuindo com você aí para o seu crescimento profissional. Espero que a gente possa crescer cada vez mais a nossa comunidade, tá joia? Às vezes você pensa assim, poxa, eu encontrei uma fonte de que sempre tem informação aqui, ou vou ficar quieto. Faz isso não, compartilhe com outras pessoas. Eu cresci muito na minha carreira profissional quando eu aprendi a compartilhar com os meus amigos. Se hoje eu estou podendo compartilhar isso com você, é porque um dia eu pude ir na plataforma falar para alguns colegas assim, cara, eu sei como é que funciona isso aqui, você quer aprender? E então eu ensinei muito montador de andame, a muitos outros colegas, e aí a gente acabou, né, aprendendo a compartilhar com outras pessoas, tá bom? Se você é alguém que compartilha, certamente, né, Deus vai abençoar a sua vida aí, você vai em breve, né, ter a oportunidade de compartilhar com a gente aqui, tá bom? Sucesso para vocês e até a próxima, e compartilhe aí.